Olá a todos. Eu sou a Sofia, e esta é a minha história como assistente de bordo. Voei pelos céus como hospedeira de bordo da TAP Air Portugal, durante 12 anos, testemunhando os altos e baixos desta profissão. O tópico de hoje pode fazer com que muitos dos meus colegas que voam em rotas internacionais fiquem com os nervos à flor da pele. Por que tantos tripulantes de cabine empalidecem quando a rota para a Índia é mencionada? Por que alguns tripulantes de cabine experientes abrem mão de altos salários e subsídios para evitar voos para a Índia? Será que é mesmo o inferno profissional que a internet descreve, onde até os colegas se recusam a falar sobre isso? Neste ponto, muitos de vocês podem perguntar: não é apenas mais um voo? O que é tão diferente? Os passageiros indianos são assim tão difíceis? Será que é apenas um choque cultural exagerado? A verdade é que o que realmente aterroriza os tripulantes de cabine não é apenas a atitude dos passageiros. Neste vídeo, vou partilhar as minhas próprias experiências e as histórias que ouvi das minhas colegas. Estes detalhes raramente são noticiados pelos meios de comunicação, pois as companhias aéreas querem manter uma imagem de serviço impecável. Depois de ver este vídeo, talvez perceba por que a rota indiana se tornou o poço sem fundo para os tripulantes de cabine em todo o mundo. Para quem ainda não subscreveu o canal, por favor, subscrevam agora, para não perderem estas histórias de bastidores no futuro. Sintam-se à vontade para me dizer nos comentários se já voaram na rota indiana e quais foram as vossas experiências. Deixem-me partilhar a minha primeira experiência de voo para a Índia. Na altura, eu era uma assistente de bordo com 3 anos de experiência, cheia de confiança, pois já tinha servido muitos passageiros de negócios difíceis. Pensei que as histórias sobre a rota indiana eram apenas exageros dos colegas mais velhos. Antes da partida, na reunião de pré-voo, a chefe de cabine puxou-me para o lado e disse com um ar sério: Sofia, nos voos para a Índia, por favor, tenha cuidado extra, especialmente na parte de trás da classe econômica. Certifique-se de que tem bastante água, sumo e sacos de lixo extras. E o mais importante, nunca aceite facilmente os pedidos especiais dos passageiros. Alguns são simplesmente impossíveis de satisfazer. Eu ri-me na altura, achando que ela estava a exagerar. Afinal, era um voo internacional. Os passageiros teriam um mínimo de decência, certo? Além disso, tínhamos formação profissional para lidar com qualquer situação difícil. Mas esse voo de 7 horas mudou completamente a minha percepção dos desafios profissionais. Quando aterramos, as minhas pernas ainda tremiam. Desde o embarque, coisas estranhas começaram a acontecer. De acordo com os regulamentos dos voos internacionais, os passageiros devem apresentar o cartão de embarque e os documentos de identidade na porta. No entanto, a fila ainda estava a meio quando vários passageiros indianos correram, contornaram o ponto de verificação e invadiram a cabine. Eu apressei-me a interceptar um jovem com uma camisa xadrez que se mostrou muito impaciente. Tenho um bilhete. Por que devo parar? Ele disse, e tentou empurrar-me. O mais absurdo foi uma senhora que carregava um saco de cobre enorme e inchado, que parecia ter pelo menos 30 quilos. Eu lembrei-a educadamente. Senhora, esta bagagem excede as dimensões da bagagem de mão e precisa ser despachada. Ela enfiou o saco nos meus braços e disse com um forte sotaque indiano em inglês: ajude-me a colocar isto em cima. É muito pesado. Vocês, hospedeiras de bordo, deviam fazer isto. Alguns passageiros que estavam com ela riram-se, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. No final, o aeroporto teve de contactar o pessoal de terra para abrir um balcão de despacho temporário, e isso causou um atraso de 20 minutos na partida. O que foi ainda mais doloroso foi o serviço de refeições durante o voo. Naquele voo, servimos 2 opções de prato principal: caril de frango e berinjela com molho de peixe. Quando eu e a tripulação empurrávamos o carrinho de refeições pela fila, os passageiros internacionais nas primeiras filas eram fáceis de servir. Mas quando chegamos à secção do meio da classe econômica, onde a maioria dos passageiros indianos estava sentada, os problemas surgiram como uma maré. Um senhor com turbante, ao ouvir que não havia opção vegetariana de caril, ficou com a cara carrancuda e devolveu a bandeja de comida. Vocês não respeitam a nossa fé. Por que não há opção vegetariana? Eu expliquei rapidamente. Senhor, a berinjela com molho de peixe é vegetariana, não tem carne. Mas ele abanou a cabeça e disse que a berinjela não era um verdadeiro vegetariano.
Eu quero um vegetariano de caril. Esta discussão durou vários minutos, com os passageiros atrás a apressar-nos. No final, tivemos de lhe dar a refeição vegetariana de reserva da tripulação. Havia também alguém que tinha escolhido o frango, mas depois de abrir a embalagem, reclamou que não era suficiente. Apontou para a bandeja e disse: "Isto não é caril nenhum. Não tem sabor. Tragam-me pimentas." Eu expliquei-lhe: "Senhor, os condimentos a bordo são em embalagens individuais. Cada lugar tem um pacote de pimenta em pó. Pode experimentar primeiro." Mas ele não cedeu. "Um pacote não é suficiente. Eu quero 10 pacotes. Estão a fazer isto de propósito contra mim?" No final, tivemos de recolher todos os pacotes de pimenta em pó, não utilizados de outros passageiros, e dar-lhe. O mais exagerado foi um senhor que tirou um pequeno pote de aço inoxidável, do tamanho da palma da mão da sua mochila, que continha um molho de caril amarelo e ainda estava quente. Ele apontou para o pote e disse-me: "Ajude-me a aquecer isto. Apenas 1 minuto." Fiquei chocada na altura e abanei a cabeça rapidamente. "Senhor, é estritamente proibido usar aparelhos de aquecimento pessoais a bordo. Isso pode representar um risco de segurança." Mas ele, aborrecido, colocou o pote na mesa de bandeja. "A vossa comida não é comestível. A minha é autêntica. Qual é o problema de aquecer um pouco?" Finalmente, um jovem ao lado convenceu-o a desistir. Isto foram apenas os aperitivos. O que realmente me deixou chocada foi a condição de higiene da cabine. Não sei se já repararam, mas nas casas de banho dos voos de longo curso, alguém as limpa a cada meia hora. No entanto, nas casas de banho dos voos para a Índia, muitas vezes ficam em estado deplorável a meio do voo. Naquele voo, à 6ª hora, fui verificar a casa de banho da parte de trás. Assim que abri a porta, fiquei chocada. A tampa da sanita, o lavatório e até o espelho estavam cobertos de manchas amareladas e acastanhadas. Toalhas de papel usadas e embalagens de lanches vazias estavam espalhadas pelo chão, e até no corredor havia vestígios de água. O mais absurdo foi que o caixote do lixo estava cheio de roupa suja. Parecia que alguém tinha trocado de roupa na casa de banho e atirado a roupa suja para lá. E aquele caixote do lixo era suposto ser apenas para lenços de papel. Enquanto limpava com luvas, não pude deixar de pensar: será que eles fazem o mesmo em casa? Aquele voo, só para limpar as casas de banho, gastou 3 caixas de toalhetes de bebê. Mais tarde, quando reclamei com a chefe de cabine sobre isto, ela suspirou e disse: "Ainda tiveste sorte." Há alguns anos, num voo para Bombaim, um homem corpulento tirou os sapatos, estendeu um pano no corredor da última fila da classe econômica e deitou-se para dormir. O cheiro a suor era tão forte que se sentia em toda a parte de trás da cabine. Fomos pedir-lhe para voltar ao seu lugar, mas ele resmungou e disse agressivamente: "Comprei o bilhete. Posso dormir em qualquer lugar neste avião. Vocês não mandam em mim." No final, tivemos de chamar a segurança do aeroporto para coordenar. Ele viu a atitude firme da segurança e levantou-se relutantemente. Ao sair, ele até me pisou propositadamente o pé. Alguns podem dizer: em todos os países há passageiros mal educados. Não se pode generalizar, certo? Concordo plenamente com isso. Já conheci passageiros indianos educados. Lembro-me de uma vez, num voo para Goa, uma senhora indiana na classe executiva não só me agradeceu proativamente, como também separou o lixo na hora da refeição. E até se ofereceu para repreender alguns jovens barulhentos na parte de trás em hindi. Mas o problema é que a frequência de tais problemas nos voos para a Índia é realmente muito maior do que noutras rotas. Um amigo meu que trabalha na gestão de cabine de uma companhia aérea disse-me que fizeram uma estatística aproximada. Os voos para a Europa recebem em média 2 até 3 reclamações ou pedidos de ajuda por voo, os voos para os EUA, cerca de 5 até 6. Mas os voos para a Índia recebem pelo menos 15 reclamações, e na época alta podem chegar a 30. Isto significa que os tripulantes de cabine quase não têm tempo para respirar. Assim que um problema é resolvido, outro surge. Estão sempre em estado de alta tensão. Por que será que isto acontece? Mais tarde, conversei com o Amit, um empresário indiano que viaja frequentemente entre Portugal e a Índia. As suas palavras talvez expliquem parte da razão. Ele disse que os padrões de serviço nos voos domésticos indianos são bastante flexíveis.
Por exemplo, os passageiros podem trocar de lugar à vontade, conversar alto e até jogar as cartas a bordo. Muitas pessoas estão habituadas a este modelo e não percebem que precisam de seguir regras mais rigorosas nos voos internacionais. Além disso, a comunicação linguística é um problema. O inglês de muitos passageiros comuns tem um forte sotaque regional, e os tripulantes de cabine não os entendem. Nem eles entendem as instruções em inglês padrão. É assim que os mal-entendidos surgem. Amit também me disse que muitas pessoas na Índia sentem que, uma vez pago o bilhete, devem desfrutar de um serviço absoluto, sem perceber a necessidade de respeito mútuo em espaços públicos. Esta é também uma influência das diferenças culturais. Claro, além dos problemas com os passageiros, as condições do aeroporto também dão dores de cabeça aos tripulantes de cabine. Tomemos o Aeroporto Internacional de Lisboa, por exemplo. Os atrasos na porta de embarque são uma ocorrência comum. Às vezes o anúncio dizia porta 3, mas quando chegávamos lá com a bagagem da tripulação, o ecrã eletrônico mostrava que tinha mudado para a porta 15. Correr de um lado para o outro durante meia hora era comum. Uma vez, foi ainda mais ridículo. A porta de embarque mudou 3 vezes. No final, quase corremos para a porta de embarque, ofegantes. Assim que entramos no avião, era hora de fechar a porta. Além disso, o sistema de bagagem do aeroporto costumava avariar-se. Uma vez, quando voltávamos de Delhi, depois de aterrar, descobrimos que mais de 20 malas despachadas não tinham chegado ao voo. Os passageiros ficaram furiosos imediatamente. Na zona de recolha de bagagem, eles não nos deixavam ir. Uma senhora mais velha agarrou-me no braço e chorou. Os meus medicamentos estão na minha mala. O que farei sem eles? Tivemos de acalmar toda a gente, enquanto registrávamos as informações de bagagem e os contactos de cada passageiro, prometendo entregar a bagagem imediatamente assim que chegasse. O tempo de descanso que teríamos depois da aterragem foi todo ocupado. Voltamos ao hotel às 2 da manhã, e no dia seguinte tínhamos de nos preparar para o voo de regresso. Estávamos há mais de 30 horas sem dormir bem. O que é ainda mais inaceitável são as condições de higiene do aeroporto. Uma vez, estava a descansar na sala de espera internacional do aeroporto de Delhi. Meio adormecida, senti algo a correr pelos meus pés. Abri os olhos e vi um rato cinzento. Saltei imediatamente, assustada. Mas o pessoal de terra ao meu lado disse com toda a naturalidade: "É comum aqui, não precisa ter medo." Mas aquele era um salão de espera internacional. Se nem a higiene básica podia ser garantida, como é que o aeroporto era gerido? Falando em descanso, o horário dos voos para a Índia era um verdadeiro teste de resistência. Geralmente, depois de um voo de longo curso, eram dadas 24 a 48 horas para descanso. Mas as condições dos hotéis em muitas cidades indianas eram francamente desagradáveis. Fiquei num hotel de 4 estrelas perto do aeroporto que parecia bom por fora. No entanto, quando abri a porta do quarto, descobri que o ar-condicionado estava avariado. Mesmo na temperatura mais baixa, só deitava ar, e a temperatura ambiente estava acima dos 30 graus. Estava tão quente que não conseguia dormir. Queria tomar um duche para relaxar, mas a água que saía do chuveiro era amarela e tinha um cheiro estranho. Tive de me limpar com água mineral. À noite, com fome, quis pedir comida para fora, mas vasculhei as aplicações de entrega de comida locais e não encontrei muitos restaurantes que parecessem limpos. No final, tive de comer os meus noodles instantâneos que tinha trazido comigo. Uma colega da mesma empresa teve ainda mais azar. No hotel onde ela ficou em Bombaim, sentiu comichão no corpo à meio da noite. Acendeu a lanterna e viu várias percevejos nos lençóis. Ela quase não dormiu naquela noite, sentada no sofá até de manhã. Quando voltou, tinha uma série de picadas vermelhas no corpo, teve febre alta e levou 1 semana para recuperar. Desde então, ela preferiu abrir mão de oportunidades de promoção a voar novamente para a Índia. Alguém pode perguntar: os salários devem ser altos, certo? Caso contrário, por que as pessoas ainda voam? É verdade. O subsídio para os voos para a Índia é cerca de 30% maior do que nas rotas comuns, e há um subsídio adicional de $50 por voo para despesas diversas. Mas a maioria dos tripulantes de cabine preferia ganhar menos dinheiro. Uma vez conversei com uma colega mais velha, a Rita, que estava prestes a reformar-se. Ela disse que tinha voado durante 20 anos
visitado mais de 40 pascalizes. Mas os voos para a Índia eram os que ela evitava ao máximo. Não por cansaço, mas por se sentir sufocada emocionalmente. Ela suspirou e disse: pense nisto. Você serve com respeito e é recebido com críticas e desrespeito. Às vezes, é até insultado com palavras horríveis. Depois de um certo número de vezes, quem aguenta? Por mais dinheiro que se ganhe, não se compra de volta a boa disposição. Na verdade, na indústria da aviação, sempre houve uma regra tácita. Se um tripulante de cabine voa 2 vezes consecutivas para a Índia, a empresa organiza obrigatoriamente um voo mais fácil para aliviar o estresse, como um voo de curta distância para uma ilha de férias. Mas mesmo assim, muitas pessoas optam por sair quando o contrato termina. Conheço uma colega, a Inês, que planeava voar até a reforma, mas porque foi insultada por um passageiro num voo para a Índia com a frase "Vocês, portugueses, são inferiores", ela não aguentou e discutiu com o passageiro no local. Voltou para casa e pediu demissão no dia seguinte. "Não aguento que alguém fale assim da minha pátria", disse-me ela, com os olhos vermelhos de mágoa. Depois de tudo isto, não quero denegrir um país ou um grupo de pessoas em particular. Quero apenas que todos saibam que por trás da glamourosa profissão de assistente de bordo, há muitas dificuldades desconhecidas. Parecemos glamourosos a viajar por vários países, mas na verdade, temos de lidar com várias situações inesperadas e choques culturais todos os dias. A dificuldade dos voos para a Índia é essencialmente o conflito gerado pelo choque de diferentes hábitos de vida e padrões de serviço. E os assistentes de bordo estão na linha da frente deste conflito. Temos de seguir os regulamentos de serviço da empresa e, ao mesmo tempo, lidar com as várias exigências dos passageiros. Às vezes, sentimos-nos realmente impotentes. Finalmente, quero dizer a todos que, se tiverem a oportunidade de fazer um voo para a Índia no futuro, por favor, sejam mais compreensivos com os assistentes de bordo. Eles podem ter acabado de lidar com uma emergência política, podem não ter tido tempo para beber um copo de água, ou podem estar a ter dificuldades devido a diferenças de idioma. Um simples obrigado, um sorriso compreensivo, talvez possa fazer-los sentir que o voo cansativo valeu a pena. Claro, se tiveram experiências diferentes, como algo comovente num voo para a Índia, por favor partilhem também nos comentários. Afinal, o que vemos é apenas um canto do mundo. Ouvir diferentes vozes pode ajudar-nos a ter uma compreensão mais completa do mundo, certo? Para quem ainda não subscreveu o canal, por favor, cliquem no botão de subscrição e ativem o pequeno sino ao lado, para que sejam os primeiros a saber quando eu atualizar estas histórias internas. Se quiserem saber mais sobre as histórias dos assistentes de bordo, também podem deixar um comentário. Talvez o próximo vídeo seja sobre o tópico que mais querem ver.